Olá, alunos da Escola Tuiuti, tudo bem com vocês? Professor Wagner Chaves, de Geografia, trazendo mais uma aula. Dessa vez, vamos continuar o nosso assunto sobre cartografia e observar como eram os mapas durante a Idade Média e durante o Renascimento. Então vem comigo. Bom, pessoal, a gente viu na aula passada a importância dos gregos para o pensamento da cartografia, da geografia. A gente falou um pouco do Erastótenes, falamos do Cláudio Ptolomeu, da importância desses pensadores e para a confecção de mapas, o Erastótenes, que inclusive calculou a circunferência da Terra, e que todo esse conhecimento do mundo grego, eles estavam em um único local, que era a Biblioteca de Alexandria. Lembrando, pessoal, a gente está falando da antiguidade, falando de Grécia, de Roma. Não existia bibliotecas em todos os lugares, não eram todas as pessoas que sabiam ler e escrever, a comunicação era muito restrita, então era bem comum que os conhecimentos, livros, essas coisas, estivessem em lugares como essas bibliotecas e que não haviam muitas cópias. Então, quando a Biblioteca de Alexandria pegou fogo, muito do conhecimento que nós tínhamos do mundo grego se perdeu e só foi encontrado anos depois, com escritos de outros lugares ou com vestígios arqueológicos. Tudo bem? Então, quando nós temos ali a queda do Império Romano, mais ou menos no ano 500, nós damos início à Idade Média, que durou ali de 500 até mais ou menos 1500. Esse período foi conhecido como Idade das Trevas. Por quê? A gente teve um período de ruralização da Europa. As relações comerciais elas diminuíram bastante. Cada feudo era autossuficiente, então as relações comerciais eram pequenas, as pessoas pouco saíam para além das muralhas do seu feudo, e você tinha um domínio da igreja como instituição do pensamento. Então, a igreja era um órgão de censura nessa época. Então, qualquer pessoa que ia contra a censura, ela poderia acabar morrendo, queimada na Inquisição. Então, foi um período para a ciência um pouco tenebroso. Entretanto, a gente fala de Idade das Trevas com ar pejorativo, sem lembrar que muitos dos conhecimentos que nós temos foram adquiridos na Idade Média. A gente não pode falar que a Idade Média era um período de trevas quando as pessoas faziam um castelo. A engenharia para fazer um castelo não é simples, não é fácil. Demanda conhecimento. Mas em outras coisas, a igreja acabou freando e a cartografia foi uma dessas. Então, quando a gente observa a cartografia durante a Idade Média, a gente vai ver esse mapa em formato TO, que eu já apresentei para vocês, esse modelo TO, onde nós temos ali representado Europa, África e Ásia. O círculo em volta é o oceano. Esse T é formado pelos rios Ganges na Índia, o Mar Vermelho ali no Oriente Médio e o Mediterrâneo que separa a Europa da África. Percebam, pessoal, que nesse mapa a Ásia está no norte e nós temos ali escrito Oriente, né? Oriente. E no centro desse mapa é Jerusalém. Jerusalém, onde se passa uma boa parte da história da Bíblia, e na concepção da Igreja Católica seria o centro do planeta Terra, né? A cidade de Jerusalém era o centro do planeta Terra. Esse mapa, então, é um mapa, percebam que é um mapa bem simples, pessoal. Nessa perspectiva, nós tínhamos uma Terra que era uma Terra plana, o Sol, os astros estavam numa abóbada, uma espécie de tigela em cima da Terra. Então, uma versão extremamente simples da cartografia. Tá bom? Com o passar, e aqui também outra característica da Idade Média é a ideia geocentrista. O que é o geocentrismo? O geo, terra, centrismo, centro. A terra no centro. Então, essa era uma perspectiva de como que era a disposição dos astros durante a Idade Média. Então, percebam ali, em vez do Sol estar no centro do Sistema Solar, o que está? Terra. Terra, Lua, Mercúrio, Vênus. Aí vem o Sol, Marte, Júpiter e Saturno, né? Outros planetas como Urano e Netuno a gente veio descobrir apenas bem depois. Okay? Bom, aí no final da Idade Média a gente tem essa mudança do Renascimento. O que está renascendo? Está renascendo a cultura grega. Então
muitos daqueles escritos gregos que estavam ou que foram perdidos ou que estavam nos monastérios ou sob o domínio da igreja, eles foram começados a ser lidos, interpretados e foram surgindo novas interpretações do mundo. E temos aí uma figura bem importante que é o Galileu Galilei. Lá na Itália ele pegou um telescópio, e telescópio já era um produto que existia, um instrumento que existia, só que ele teve uma ideia diferente. Em vez de observar, por exemplo, os navios, ele teve a ideia de observar os astros, né? A Terra, o Sol, a Lua, outros planetas. E a partir do Galileu, a gente estabeleceu a ideia heliocêntrica, que o Sol está no centro do nosso sistema. Por que heliocêntrica? Porque o Sol é basicamente composto de hélio, que está em combustão. Então, heliocentrismo, o Sol no centro do sistema solar, surgiu ali com o Galileu. Nesse mesmo momento no Renascimento, a gente tem o início das grandes navegações, ali primeiro por Portugal, depois Espanha, depois Inglaterra, França, Holanda e aí por diante. Para realizar essas navegações, os marinheiros, os capitães, era necessário que você tivesse uma cartografia extremamente avançada para você conseguir traçar a rota, fazer um mapa e que outras pessoas conseguissem fazer esse mesmo caminho. Então é nesse momento das grandes navegações que a gente tem um salto na produção de mapas, por conta da necessidade de você criar mapas bons para que as pessoas realizem essas viagens, seja contornando a África para chegar na Ásia, seja para chegar aqui na América. Tá bom? E nesse período a gente encontra também, além da confecção de mapas, uma série de instrumentos e aparelhos utilizados para confeccionar mapa, para observar os astros, para calcular latitude e longitude. Então a gente tem o astrolábio, tem o sextante e temos também a esfera armilar. Tá? Esse instrumento que vocês estão vendo aí é uma esfera armilar e ela serve para calcular a nossa posição na Terra em relação aos corpos celestes. Então, de acordo com o céu, a gente consegue observar mais ou menos onde nós estamos no globo. E é muito interessante que no brasão de Portugal aparece essa esfera armilar, para a gente entender como que foi importante a cartografia para o desenvolvimento marítimo de Portugal. Portugal foi o primeiro país a se lançar no Oceano Atlântico, a chegar na Ásia contornando a África, foi um dos primeiros a chegar aqui na América. Por quê? Por conta desse conhecimento náutico que eles tinham, por conta do domínio do navio, das naus, das caravelas, por conta da confecção de mapas que eles faziam, por conta dos instrumentos. Então, a importância desse instrumento náutico para Portugal, a gente consegue ver no brasão do país. Tá? E é nesse momento também, durante o Renascimento, que a gente vai ter a figura do Gerhard Kremer. Ele era Flamengo. Flamengo, pessoal, não é torcedor do Flamengo, não, tá? Flamengo é uma região da Bélgica. Então a gente pode chamar ele... como não existia a Bélgica, assim como não existia a Itália, do Galileu, a gente fala Flamengo. Mas ele é uma região da Bélgica. E ele criou a famosa projeção de Mercator, que é utilizada até os dias de hoje. Aliás, é a projeção cartográfica que nós temos mais utilizada. Então, essa daqui é a projeção do Mercator. Ela é uma projeção cilíndrica conforme. Então, lembrando, o que é uma projeção cilíndrica? Nós temos o globo, nós pegamos uma folha de papel e giramos nesse globo. Qual a característica dessa projeção? Primeiro, ela é ótima para navegação. Então, no momento em que a navegação está aumentando, ela era muito utilizada. Segundo, ela tem uma distorção muito famosa, que ela distorce as áreas de alta latitude. Então, essas áreas de alta latitude, ali próximo do polo, por exemplo, onde eu circulei ali em cima, a Groenlândia, ela fica maior, ela fica estendida. Entretanto, ela mantém as formas. Todo mapa, pessoal, vai ter uma distorção. É impossível a gente fazer um mapa idêntico à realidade. Então, todo mapa tem uma distorção. Na hora de um cartógrafo fazer um mapa, ele tem que escolher qual elemento ele vai distorcer. Ele vai distorcer a forma? Ele vai distorcer a distância? Aqui, o Mercator, ele manteve a forma, mas ele distorceu a área.
Então, as áreas de alta latitude, próximas dos polos, são muito maiores do que elas realmente são. Então, eu circulei em cima a Groenlândia e embaixo a América do Sul. Percebam que as duas nessa projeção é quase do mesmo tamanho, correto? Entretanto, na verdade, a Groenlândia ela é bem menor que a América do Sul. Porém, ela está numa área de alta latitude, onde ela vai sofrer muito essa distorção. A forma dela é muito próxima. Agora, a área é bem diferente. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, peço que vocês fiquem em casa. Qualquer dúvida, é só me contatar nos canais de comunicação da Escola Tuiuti, no Sistema Delta ou na plataforma Plural. Um abraço e até mais!